Bom dia, Ti, paz. Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor. E aí, como que foi as madrugadas aí? Quem já tá no período aí de intercessão? Deus falou muito forte comigo no versículo que eu coloquei aí pra vocês. Quando vocês leram, o versículo foi Provérbios 24, do 3 ao 4, que diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte, de bens preciosos e deleitáveis. Olha só, como a palavra de Deus ela é profunda, né, minhas irmãs? Olha só, com sabedoria. Qual sabedoria que é? Sabedoria do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, mas o que é esse temor? É medo de Deus? Não, não é medo de Deus. É um respeito, é uma busca pela obediência aos mandamentos dele. Isso é o temor, né? E aí a casa aqui, ela simboliza família, ela simboliza a nossa vida, né? Ela simboliza nosso corpo. Então, com a sabedoria do Senhor é que se edifica. Com inteligência. O que é inteligência? O que a gente entende por inteligência? O que é inteligência numa definição bem simples? O que é? As irmãs já tá aqui. Bom dia, irmã Lourdes. A Tati tá perguntando. Bom dia. Bom dia. Ai, Paz do Senhor. Tati, o seu microfone tá desligado, meu amor. Obrigada pela preocupação. Boa noite. E então, bom dia, irmã Lúcia, tudo bem? Então, olha só, para quem tá aqui mais novo, a gente tem um relógio de oração. A gente colocou aqui o relógio de oração. Ti, depois coloca, deixa eu colocar já o PDFzinho para vocês entenderem o que é o relógio de oração. E vocês que quiserem participar, né, do relógio de oração e dos nossos propósitos de jejum, a gente faz o relógio de oração e os nossos propósitos, períodos de jejum por nós mesmas, né? Na primeira semana do mês, a gente intercede por nós mesmas. Na segunda semana do mês, a gente intercede pelos esposos. Na terceira semana do mês, que já se inicia hoje, na quinta-feira de hoje, a gente já tá orando pelos filhos hoje, né? E família. E na última semana do mês, a gente ora por autoridades. Eu não tô achando aqui o meu PDF tenho só do período de jejum. Da oração, não sei onde que ele foi. Aqui, se vocês tiverem aí, coloca pra mim, fazendo um favor, o PDFzinho do relógio de oração. Ele sumiu aqui dos meus favoritos, não sei porquê, depois eu vou procurar. Então, hoje nós iniciamos pelos nossos filhos, né? E aí, a gente coloca o nosso nome aí no período que a gente deseja orar, né? E mesmo que tenha já um nome no horário que você deseja orar, você pode colocar. Nós estamos ainda com 3 horários vagos, que aí fica na nossa responsabilidade de a gente estar onde está, mas está intercedendo nesses horários, pedindo ao Senhor, né, que levante mais mulheres para se posicionar a favor dos seus lares, né? Então, nós precisamos, né, minhas irmãs? A Nia colocou, a tia me falou que vai colocar. Coloca o PDFzinho, Tia, por favor, do relógio de oração e do jejum, por gentileza. E aí as irmãs que estão chegando agora, né, para que elas possam também ver como que funciona e também para elas poderem, se elas quiserem participar, né, se posicionando. Então,
o que que é inteligência, né? Inteligência é a capacidade, né, que a gente vai tendo através da graça de Deus de adquirir, de entender e de aplicar, né, os conhecimentos e as habilidades. Não adianta nada a gente conhecer a palavra e não ter inteligência, né, para aplicar essa palavra. Quantas pessoas leem a Bíblia, né, mas fica como se fosse letras ali e não consegue colocar em prática. Por quê? Porque não tem essa inteligência, não tem essa habilidade, né, para aplicar, para resolver problema, para adaptar elas em situações e para aprender também com as experiências. Então, isso é inteligência, né? E aqui o versículo que Deus destacou no meu coração hoje, ele me deu três caminhos, né? Qual que é? A sabedoria que edifica, a inteligência que firma, né? E o conhecimento que vai o quê? Encher as câmaras. Encher o que que é câmara aqui? Encher o lugar, encher ali a sua vida, encher a sua família, encher o seu trabalho, encher tudo que envolve você. Isso é as câmaras. De que vai encher? De sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ou seja, você aqui tá falando de prosperidade. Bens preciosos também tá falando de prosperidade. Mas o bem mais precioso que nós temos é o nosso relacionamento com o Deus Pai Todo-Poderoso. Não pelo que ele nos dá, mas sim pela sua essência, né? O nosso Pai, ele cuida de nós. O nosso Pai se importa com nós. Nosso Pai se revelou para nós e por isso nós podemos estar aqui hoje aprendendo da tua palavra. Estamos sendo atraídas para aprender como lidar com situações, né? Por exemplo, muitas vezes nós caímos, né? Muitas vezes Deus trouxe algo aqui ao meu coração. Muitas vezes o inimigo tem usado pessoas para nos tirar do propósito. Nossa, Angelita, que isso? Eu vou explicar. Muitas vezes o inimigo ele usa a boca das pessoas para nos tirar do propósito. É uma pessoa que falou de você, é uma pessoa que tá denegrindo a sua imagem, sua reputação, é uma pessoa que tá lutando contra a sua vida, é uma pessoa que tá querendo te prejudicar. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Mas como a Bíblia fala pra gente resolver isso? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a nossa luta não é contra essa pessoa. Mas o que o Satanás faz? Ele nos mostra somente essa pessoa. Ele tá por trás disso, né? Ele tá por trás disso. Então, quando a gente cai nessa cilada, o que acontece? Primeira coisa, morte. Que morte, Angelita? Morte espiritual. Porque a Bíblia fala assim, que quando a gente tá com o coração ferido com outra pessoa, nem as nossas orações o Senhor ouve. Olha só como é profundo isso, minhas irmãs. Nem as nossas orações o Senhor ouve. E aí, a gente cai nessa cilada e aí a gente entra por um buraco sem volta. Porque aí a gente fica ali cada vez mais afastado do Senhor, a gente fica ali cada vez mais pensando nisso, remoendo essa história. Ah, porque o fulano falou de mim, ah, porque fulano errou contra mim, ah, porque isso. Então, minhas irmãs, eu tô falando isso pra vocês. Ó, a irmã Lúcia tá falando, nossa, irmã, Deus tá te usando pra falar, eu estou passando por isso. Irmã Lúcia, cuidado, cuidado. Hoje se arrependa, hoje peça perdão ao Senhor e comece a orar por essa pessoa. E se for algo que você tem que resolver com essa pessoa, peça ao Espírito Santo a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Esse versículo que eu coloquei aqui para vocês hoje, minhas irmãs, é isso que vai edificar a nossa casa. Ó, eu vou até marcar ele aqui. Isso que vai edificar a nossa casa, né? Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, inteligência e conhecimento para poder resolver as nossas questões. E nós precisamos resolver as nossas questões baseadas na palavra de Deus.
Angelita, como que a palavra de Deus fala para eu resolver algo com um irmão? Por exemplo, se foi uma pessoa que falou de você, que fez algo de mal contra você, você precisa pedir, primeira coisa, é oração, tá? Não pule esse processo. Se você pular esse processo, você vai fazer errado. Primeira coisa, você vai pedir ao Espírito Santo, pedir Deus, olha, essa pessoa fez isso contra mim, isso tá doendo, isso me machucou, isso me feriu profundamente, isso me desestabilizou. Eu sei, Pai, que não é contra essa pessoa que eu estou lutando. Eu sei que é contra o inimigo da minha alma. Ó, primeira declaração que você já fez segundo a palavra de Deus. Mas, Angelita, peraí. Aonde que tá escrito na Bíblia que a minha luta não é contra pessoas? Quem que lembra desse versículo que nós já estudamos, né? Tá lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala assim, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta, nós precisamos entender, minhas irmãs, não é contra pessoas. As pessoas vão sim ser usadas pelo inimigo para nos prejudicar, mas a nossa luta não é contra elas, a nossa luta é contra o inimigo. E aí, tá, confessei, eu falei, e aí eu vou falar pro Senhor, Senhor, me ajuda a resolver essa situação. Senhor, eu sei que o Senhor, a Bíblia também diz que o Senhor é o juiz. A ele pertence a vingança. Angelita, onde que tá escrito isso na palavra? Eu preciso aprender. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui na palavra. Ó, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o pé deles, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Deixa eu pegar aqui. Me passa na versão ARA. Vou pegar aqui a outra versão que eu gosto mais, da revista Deuteronômio. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o pé deles, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, primeiro ponto, nós não precisamos nos vingar de ninguém. Ao Senhor pertence a vingança. Então, na sua oração, você vai falar: Senhor, eu sei que ao Senhor pertence a vingança. Eu sei que o Senhor é meu justo juiz. Romanos 12, 19 também diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas... Peraí, que eu acho que tá... Peraí, Romanos 12, 19. Deixa eu pegar na versão aqui, que acho que aqui tá meio estranho. Romanos 12, 19. Isso é muito sério, minhas irmãs, porque quando a gente não entende isso, a gente é entregue na mão de atormentador. A Bíblia fala que quando nós não perdoamos, ó, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só, o Senhor, ele fala que dele é a vingança. Tô colocando todos os versículos aí para vocês verem que não é invenção minha, né? E a Bíblia também diz que quando nós não perdoamos, né? Porque a Bíblia fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, isso é um mandamento do Senhor, a gente perdoar, porque nós fomos perdoados. Mas a Bíblia também diz que quando nós não perdoamos, nós somos entregues nas mãos de espíritos atormentadores. Onde está isso na Bíblia? Vamos pegar aqui a referência para você ver como isso é sério. Olha, o Senhor, ele não ouve as nossas orações e ele também diz que nós vamos ser entregues, né, nas mãos de espíritos atormentadores. Ó,
Tá lá em Mateus capítulo 18. Como o Senhor, ele era maravilhoso, né? Ele nos direciona, né? Olha só, já tem uma palavra aqui que a própria irmã falou que estava precisando. E eu acredito que muitas de nós precisamos dessas orientações, né? Ó, peraí, Mateus capítulo 18, do 34. Mateus 18. Ó, é a parábola do servo impiedoso. Olha só, diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O Pedro tá perguntando para Jesus, né? E Jesus responde: eu digo a você que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele próprio servo que foi perdoado saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Quando os servos que eram companheiros dele, que o viram o que havia acontecido, ficou muito triste e foi contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também o vosso Pai Celestial fará a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Minhas irmãs, isso é muito sério. É muito sério e muito grave, porque o Senhor, Ele nos perdoou os nossos pecados. Ele nos perdoou pecados que ainda vamos cometer. E quem somos nós para não perdoar as falhas dos nossos irmãos? Muitas vezes, quando os nossos irmãos ou as pessoas, porque tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Quando essas pessoas que não conhecem Jesus, elas não são chamadas de nossos irmãos, né? Mas quando as pessoas pecam contra nós, nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor nos perdoou e que nós precisamos também perdoar. Mas, Angelita, peraí, a Bíblia não fala pra gente ir até a pessoa? Sim, a Bíblia também dá esse caminho. Mas esse caminho da gente ir até a pessoa e conversar com a pessoa é uma fase onde nós já estamos, né? Muito ali direcionadas pelo Espírito Santo, porque o intuito de ir até essa pessoa é de ganhar essa pessoa para o reino, e não ali de falar, apontar, olha, você errou, você fez isso comigo, você fez aquilo. Então, não é uma acusação que nós vamos fazer com essa pessoa, e sim, né, trazer essa pessoa para o reino de Deus, trazer essa pessoa para a obediência de Cristo, né? Sim, falar ali o erro com amor, mas dizer: o Senhor te perdoa, e o Senhor, ele não
deseja que nós agimos desse jeito, ofendendo os nossos irmãos. Não empreste a sua boca para Satanás. Não empreste a sua boca para falar mal de pessoas, porque todas as pessoas são imagem e semelhança do Senhor. E quando nós falamos de uma pessoa, nós estamos falando da própria imagem e semelhança de Cristo. Então nós estamos pecando contra o próprio Deus, primeiramente, né? Então isso é muito sério. E o inimigo não... A Cíntia, o que a Cíntia escreveu aqui? Não consegui escrever antes, mas existe coincidência, não existe coincidência para Deus. Hoje, ao ler e orar a palavra, esse mesmo versículo me saltou aos olhos, como diz a Angelita. Amém. Glória a Deus, Cíntia. É o que o Senhor, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar. E o Espírito, ele é o mesmo, né? O Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. Ele quer nos ensinar hoje, né? Sobre ter... sabedoria, né? Sobre ter inteligência, sobre ter conhecimento para nós resolvermos nossas questões, né? Não dá para ficar mais do jeito que nós estávamos. Nós precisamos crescer na presença de Deus, né? E ser mulheres sábias que edificam o nosso lar. Então, tá vendo como é precioso estar ali na presença de Deus, na presença do Pai, e Ele vai nos direcionando, Ele vai nos levando a lugares mais profundos, mais altos, né? E nós vamos ficando cada vez mais sábias, né? Para aconselhar, para dar uma palavra de sabedoria, de entendimento. Então, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. Amém? Acredito que a irmã Lúcia deve ter entrado no trabalho. Mas, irmã Lúcia, depois, se você ouvir, né, essa mensagem, que o Senhor, né, te ajude a resolver esse problema, que o Senhor te ajude a ter conhecimento, sabedoria, inteligência para você resolver isso que você está passando, minha irmã. E lembre-se, você não está lutando contra essa pessoa, você está lutando contra a potestade, tá bom? Então vamos orar para nós entrarmos no nosso hoje, versículo, começamos o capítulo 3 de Gênesis e vamos estudar hoje, vamos pensar no versículo 1 e 2, que, nossa, para mim foi maravilhoso aprender mais profundamente. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, te exaltar, porque o Senhor é lindo, o Senhor é magnífico, o Senhor é sábio. Em Ti está todo o conhecimento, em Ti está toda a verdade, em Ti está todas as estratégias que nós precisamos para viver uma vida bem-sucedida, para acessar a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. E nós te exaltamos, Pai, pela sua essência, não pelo que o Senhor pode nos dar, porque nós sabemos que o Senhor pode nos dar todas as coisas, mas, Pai, nós te exaltamos por causa da tua presença. A tua presença é o que mais importa para nós, Pai. Na tua presença, Senhor, o Senhor revela coisas profundas para nós. Na tua presença, Senhor, o Senhor nos ensina. Na tua presença, o Senhor faz cair as escamas dos nossos olhos. Na tua presença, o Senhor nos direciona. Na tua presença, o Senhor nos guia a toda a verdade. A tua presença nos enche. A tua presença nos enche de paz, de alegria. A tua presença nos basta, Senhor. Como é bom tirar esses períodos de oração, como é bom estar encontrando com o Senhor todos os dias ali no nosso secreto. Pai, obrigado por restaurar isso em nós, obrigado por reconstruir, Pai, essa intimidade conosco, Pai. Obrigado, nós sabemos que é o Senhor que tem nos atraído, nós sabemos que é o Senhor que tem movido os nossos corações, nós sabemos que é o Senhor que tem efetuado em nós tanto querer quanto realizar. Nós sabemos, Pai, que é a tua graça, que não é porque nós somos disciplinadas, não, Pai. É a tua graça que tem nos alcançado, é a tua graça que está sobre as nossas vidas, e por isso nós temos nos posicionado, e por isso nós temos nos colocado na brecha, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos esposos, por nós mesmas, pelos nossos filhos, pela sociedade, Pai, pelo nosso país, pelos governos, pelas autoridades, Pai. É o Senhor que tem nos posicionado, e nós estamos
estamos gratas, Senhor, porque o Senhor está nos fazendo crescer. O Senhor está nos abençoando com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, Pai. E nós te louvamos por isso, porque a cada vez mais que nós estamos aprendendo do Senhor, nós estamos sendo santificadas, porque assim diz a tua palavra, que nós vamos sendo limpas pela tua palavra, e a santificação vem pela limpeza que o Senhor tem feito nas nossas vidas através da tua palavra. É só a tua palavra que pode nos mostrar, é só a tua palavra que pode nos limpar e nos purificar. Então nós te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos por esses períodos que temos tirado de oração, de jejum. E eu peço, Pai, encarecidamente, que o Senhor continue derramando essa graça sobre as nossas vidas. Que a sua misericórdia esteja sobre nós, nos firmando e nos direcionando todos os dias. Espírito Santo de Deus, colocamos esse estudo nas tuas mãos agora. Pedimos que o Senhor venha discernir, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha limpar as áreas que estão cauterizadas, que estão cegas. Não permita que o inimigo deixe cegas, Pai, as áreas da nossa vida, mas que a tua palavra venha trazer luz. Jogue luz, Pai, hoje em áreas de nossa vida que ainda estão escuras, que ainda estão confusas, que ainda estão cauterizadas, Pai. Que a tua palavra venha nos limpar, venha nos direcionar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar conhecimento e direcionamento, venha nos dar inteligência para aplicar nos momentos certos que nós precisarmos. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos, agradecidas a Ti, porque nós cremos que muito mais o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos livre de toda tentação, pedimos que o Senhor nos livre de todo mal, livre também a nossa casa de toda tentação, de todo mal. Livra, Senhor, os nossos esposos, livra, Senhor, as nossas famílias, livre, Senhor, as autoridades, Senhor, de todo mal e de toda tentação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Vamos aqui entrar no nosso capítulo 3 de Gênesis, aonde nós vamos falar sobre a sutil estratégia do inimigo, a sutil estratégia da serpente, que foi aqui o início da queda. Aqui o homem caiu, aqui o homem deu ouvidos à voz do inimigo. E a palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Hoje, minhas irmãs, nós vamos ver, vamos analisar um dos capítulos mais trágicos e, ao mesmo tempo, mais fundamental para nós entendermos a condição humana e a grandiosa redenção de Deus. Gênesis 3 nos induz, nos ensina o momento em que o pecado entrou no mundo. Mas, além disso, ele revela também as estratégias do inimigo e também a fragilidade humana e a absoluta necessidade da obediência à palavra de Deus. Minhas irmãs, esse capítulo é muito rico de conhecimento, ele é muito rico de sabedoria e ele é muito rico também para a gente ter inteligência para podermos dominar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, que é a vitória sobre o pecado. O pecado, ele não tem vitória mais nas nossas vidas. Ele só tem vitória quando eu e você decidimos pecar. A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em nós, nos capacitando a não obedecer à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa. E vamos deixar bem claro algo aqui, porque muitas pessoas pensam que o pecado, ele é algo sobrenatural, que a gente não tem controle sobre o pecado. Isso é uma mentira do Satanás. Nós temos domínio sobre o pecado.
A própria palavra de Deus diz isso. O Senhor, ele nos capacita a dominar o pecado. O pecado é uma decisão. Nossa, Angelita, uma decisão? Então eu tenho domínio sobre o pecado? Sim. Eu e você temos domínio sobre o pecado. O próprio Deus, ele fala para Caim: Caim, eis que o pecado está à tua porta e cabe a você decidir se você quer pecar ou se você não quer pecar. Então, isso é um alerta para mim e para você, minhas irmãs. Eu e você temos o domínio sobre o pecado. O pecado, ele está na nossa carne. Vocês têm um tipo de pecado, eu tenho um tipo de pecado, e cabe a nós pedir ao Espírito Santo que traga luz a esse pecado. Para que o quê? Para que a gente possa ter consciência que esse pecado está na nossa vida. Hoje de manhã eu identifiquei um pecado dentro do meu coração. Eu fui, não sei o que eu fui. Eu fui ligar, acho que eu fui, não, eu fui pegar, eu tava preparando o café da manhã do meu esposo, e eu fui pegar ali o leitinho, que eu faço vitamina pra ele com leitinho, né? Eu fui pegar o leitinho, o negócio escapou da minha mão, a colher, e, nossa, mas veio uma ira no meu coração, e eu falei assim, meu Deus, que é isso? Que é isso? Agora eu vou irar só porque escapou isso daqui. E eu já falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não quero que essa ira fique dentro de mim, Senhor. Isso só tá me mostrando o quanto a minha carne ainda tá forte, pois hoje eu vou começar a matar essa carne. Hoje eu abro meu período de jejum de novo. E aí eu comecei ali a conversar com o Senhor, sabe, minhas irmãs? Mas às vezes vem a ira no nosso coração e a gente deixa isso passar como se isso fosse normal. A ira não pertence a Deus. A ira de Deus existe sim para o julgamento, mas ela foi depositada em Jesus. Nós temos paz com Deus hoje. A ira de Deus caiu sobre Jesus pelos nossos pecados, né? E hoje nós temos paz com Deus. Mas, minhas irmãs, quem aqui, às vezes, não tem esse sentimento de ira por qualquer coisa? Vem uma explosão assim, pá! Isso é pecado. E nós precisamos denunciar esse pecado. Denunciar para quem? Para Deus. Senhor, eu identifiquei isso na minha vida. Eu não quero viver assim. Eu não quero ter essa ira. Quando uma pessoa tá ali na frente, no trânsito, quando você tá dirigindo, que a pessoa faz qualquer bobeirinha ali, você começa a xingar, amaldiçoar essa pessoa. Você começa a falar, olha, a pessoa... olha só, a pessoa não sabe dirigir, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, começa a professar palavras de maldição ali na vida da pessoa. Isso é pecado. Isso é pecado, minhas irmãs. E tudo que a gente planta de semente de pecado, esse pecado, ele vai dar fruto na nossa vida. Nós precisamos estar atentas, minhas irmãs. Nós precisamos estar atentas. Eu acredito que Deus tem falado muito conosco aqui. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe. Então, olha só. Esse versículo de Gênesis, nós encontramos aqui essa serpente, que é astuta, que ela é calculista, e ela faz o quê? Ela começa a lançar dúvida no coração da mulher. A queda, minhas irmãs, ela começa com a distorção da verdade de Deus, da verdade divina. Então, hoje, o que nós vamos aprender aqui nos desafia a entender como que o inimigo atua e como que nós podemos resistir às tentações dele. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que a serpente ela é astuta, ela é conhecida como inimigo. A serpente ela representa aqui o Satanás. Ela é um animal ali astuto, um animal que o Senhor fez, mas que ela se achou ali astuta, ela é habilidosa, ela é cautelosa, ela planeja. Não que a cobra, ela é o Satanás. Ela estava representando ele porque o Satanás, através da cobra, ele age na vida da Eva, entendeu? Então não é que a cobra é o Satanás, a cobra ela está representando aqui o inimigo. Então, nós temos muitas lições para aprender com as cobras. Você já fez algum estudo sobre as cobras? As cobras, elas são muito prudentes. Elas dão o bote no momento certinho.
Elas são frias, elas são calculistas, elas planejam. Façam um estudo das cobras, minhas irmãs, para vocês verem quantas lições nós podemos aprender com as cobras. Eu já ouvi uma pregação na minha igreja, aonde o preletor tirou lições sobre a cobra. Ela se adapta em qualquer lugar, né? Então, nós precisamos tirar lições preciosas daquilo que a Bíblia nos oferece. E a palavra de Deus fala aqui, ó, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aqui, ela foi usada pelo Satanás. Ela não age com força, mas com o quê? Com sutileza e astúcia. Olha só, não é com força que a cobra agiu aqui, mas com sutileza e com astúcia. O termo em hebraico aqui, ele é traduzido como algo que age com inteligência e com habilidade. E isso nos lembra que o inimigo não nos confronta diretamente. Ele prefere nos enganar. Note que Satanás, ele não questiona aqui a existência de Deus. Ele sabia que Adão e Eva não negaria que Deus existia, porque Deus se relacionava com ele. Mas em vez disso, ele distorce as palavras de Deus para semear dúvida. O inimigo, ele usa essa mesma estratégia contra a minha vida e a sua vida. Ele não precisa negar a existência de Deus. Ele sutilmente torce a palavra de Deus. Ele questiona se Deus realmente quer o melhor para mim e para você. Quantas vezes você questionou Deus? Ai, será mesmo que Deus está na minha vida? Será mesmo que Deus quer o melhor para mim? Nossa, tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Será mesmo que eu pertenço a Deus? Será mesmo que Deus me ama? Quantas vezes, né? Quantas vezes o inimigo já jogou essa dúvida na sua mente e você abraçou, minha irmã? Quantas vezes ele já te fez se sentir inferior? Quantas vezes ele já te fez se sentir inadequada e você abraçou essa ideia dele? Pense num exemplo, agora vamos pensar num exemplo moderno aqui. Pensa no pecado da mentira. O diabo, ele sussurra assim no nosso ouvido. Ah, é só uma mentirinha. Não é nada grave, não. Pode mentir. Mas a mentira, como diz João 8,44, faz de Satanás o pai de quem a pratica. Minhas irmãs, é sério. Uma mentirinha faz de mim e de você filhas do diabo. Então, se a mentira hoje está presente em alguma área da nossa vida, minhas irmãs, que hoje haja arrependimento, que hoje haja confissão para a gente destronar esse pai da nossa vida. É sério isso, é grave. Por que que ele sussurra? Pode mentir, não tem nada a ver. Porque ele quer ser o nosso pai. E hoje a pergunta para nós é, eu e você, será que nós estamos atentas às sutilezas do inimigo? Ele tem manipulado as nossas emoções, fazendo a gente duvidar da bondade de Deus. Quantas emoções você tem sentido, ou eu tenho sentido, que não vem do Senhor, que vem do inimigo e a gente tem deixado ele dominar? Sentimento de tristeza, sentimento de desânimo. Vamos fazer aqui rapidinho. Nossa, hoje o tempo já está avançado, mas eu preciso fazer uma dinâmica com vocês. Pensa, minhas irmãs. Você pensa agora. Você vai falar para você mesma aí, onde você estiver. Nossa, hoje eu estou tão feliz. Eu estou muito feliz. Deus, que alegria, que felicidade. Começa a falar isso para você. Eu estou alegre, eu estou feliz. Nossa, fazia tempo que eu não experimentava essa alegria. Fazia tempo que eu não experimentava essa felicidade. Ai, que dia lindo, que sol maravilhoso. Ou que chuva perfeita. Ai, que frio gostoso. Nossa, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Depois que você falou isso para você mesma, o que você sentiu? Escreve aqui para mim. Qual o sentimento que você teve agora, nesse momento,
que você professou essas palavras? Quem puder, escreve aqui para mim. Ou quem puder, pode abrir o microfone e falar para mim aqui agora. Quem puder. O que você sentiu quando você falou essas palavras? Quando você decretou essas palavras? Rapidinho, alguém quer falar? Acho que não, né? Agora vamos para a segunda dinâmica. Comece a falar assim: ai, eu tô cansada. Ai, eu tô muito triste. Ai, nossa, hoje eu queria ter ficado na cama. Ai, nossa, eu tô desanimada hoje. Nossa, parece que eu tô tão cansada. Ai, tô passando mal. Ai, meu estômago tá ruim. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Ai, nossa. Começa a falar isso pra você. O que você sentiu? Minhas irmãs, eu quero que vocês percebam que aquilo que você fala afeta diretamente no seu estado. E você pode sair de qualquer estado, tanto do estado de tristeza quanto do estado de alegria, a qualquer momento, a partir das tuas palavras. Você consegue entender quanto isso é profundo e o quanto eu e você, ao invés de manifestar bênção do Senhor na nossa vida, nós temos trazido do ruína e derrota? Eu quero que você, minha irmã, todas vocês que ouvirem essa dinâmica, essa simples dinâmica que eu fiz, eu quero que vocês escrevam aqui para vocês perceberem qual o estado que você se coloca, que você pode se colocar. É a mesma coisa a dinâmica do sorriso. Quando você se sentir triste, vá na frente do espelho e fica ali 1 minuto sorrindo. 1 minuto sorrindo pro espelho. Você vai ver que dentro de você, os seus sentimentos já mudam. Você vai ver que dentro de você... Por que já muda, Angelita? Porque o seu sorriso, ele já manda pro seu cérebro um comando que você está feliz. Então, minhas irmãs, nós precisamos, de fato, cumprir ali o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós vivamos abundância, Ele quer que nós controlemos as nossas emoções. A gente não pode entregar as nossas emoções para o Satanás. A gente não pode deixar as nossas emoções à mercê do inimigo, porque ele quer nos destruir. Vamos lá para o ponto 2. A dúvida introduzida. Olha só. Foi isto mesmo que o Senhor disse, que o Senhor Deus disse. Olha o que a serpente fala para ele. Foi isso mesmo que o Senhor disse? Esta perguntou a mulher. A cobra pergunta à mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? E aqui está a primeira dúvida lançada contra Deus. Satanás exagera a proibição para causar o quê? Confusão. Deus nunca disse para não comer de nenhuma árvore. Ele apenas restringiu uma árvore. Deus, ele nos dá limites. Deus, ele fala, vai meu filho até aqui, mas daqui para cá não passa. A palavra de Deus, ela nos protege, minhas irmãs. A palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus não é para nos limitar como não é para nos prender como muitas pessoas pregam. Quando muitas pessoas ficam falando, ai, é difícil obedecer a Deus. Minhas irmãs, a palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus nos dá limites para que nós não venhamos destruir as nossas vidas. A estratégia do diabo, ela é muito simples, mas ela é poderosa. Ela distorce a palavra de Deus para sugerir que ela é restritiva e opressiva. Mas isso é uma mentira dele. A palavra de Deus coloca na sua vida, na sua mente, no seu coração, que ela nos protege, ela nos liberta, ela nos dá uma vida abundante. Amém? Então, a dúvida aqui, ela é o início da desobediência. Quando nós começamos a questionar a bondade de Deus ou a veracidade da palavra de Deus, nós caímos em um terreno perigoso, né? Um exemplo muito moderno é considerar o mandamento da pureza sexual. Satanás, ele distorce a palavra de Deus dizendo, por que você deveria se privar? Deus quer que você seja feliz. Essa mentira tem levado muitos a um ciclo de pecado e destruição. Quantas pessoas hoje estão presas na pornografia? Quantas pessoas hoje estão caindo no pecado do adultério?
Quantas pessoas hoje estão destruindo a sua família por uma noite apenas de prazer? Olha só, quantas pessoas têm hoje feito isso e têm caído nesse pecado de destruição? A pergunta para nós hoje, minhas irmãs, é quais são as áreas da nossa vida que estão sendo atacadas por dúvidas sobre o caráter de Deus? Você confia plenamente no que Ele revelou em sua palavra? Você confia plenamente que a palavra de Deus, ela é a nossa cura, ela é o nosso direcionamento, ela é o nosso prumo, ela é a nossa proteção? Ou você duvida? Ou você confia em só algumas partes da Bíblia? Então, hoje, minhas irmãs, o Senhor nos chama a confiar plenamente na palavra de Deus. Terceiro ponto, a resposta da mulher. Podemos comer. A mulher esconde aqui uma verdade. Já. Ela deveria falar, nós podemos comer de todos, mas menos de um. Porque desse o Senhor nos limitou. Por quê? Porque nós não sabemos escolher. Nós não sabemos o que é bom ou ruim para nós. Então, o Senhor é que está na nossa vida e que escolhe para nós. E a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela fala que podia comer de todos. Ou seja, ela já estava caindo aqui na astúcia do Satanás. Eva tentou corrigir a serpente, mas já havia dado aqui o primeiro passo para o diálogo. O problema não era apenas o que ela disse, mas ela abriu a porta para questionar o mandamento divino. Observe que ela acrescenta algo que Deus não disse. Nem tocareis. Ela fala, não comeis e nem tocareis. Isso mostra que o coração da Eva já estava inclinado para distorcer a verdade do Senhor. Então, quando nós dialogamos, minhas irmãs, com o pecado, nós estamos abrindo caminho para a desobediência. Por exemplo, hoje de manhã, no momento da minha ira, se eu tivesse ali falado assim, ah, não, fiquei brava porque escapou. Por que essa colher tinha escapado aqui da minha mão? Não, eu não dialoguei com o meu pecado, não. Eu falei, Senhor, isso é pecado. Eu não quero sentir isso, Pai. Me purifica desse pecado. Eu confesso esse pecado agora diante do Senhor. Eu não quero ser uma mulher irada. Eu quero ser uma mulher paciente. Eu quero ser uma mulher com o fruto do teu espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, minhas irmãs, nós precisamos declarar guerra contra o nosso pecado. Hoje, minha irmã, analise a sua vida, analise as suas emoções. Eu estou aqui analisando as minhas a todo momento. Eu estou atenta. Vamos para um exemplo aqui, né? Imagine alguém lidando com o vício, né? Quantas pessoas hoje não têm vícios, né? Se eu e você analisarmos as nossas vidas, nós vamos encontrar algum vício, né? E o inimigo pega e sussurra assim no nosso ouvido. Ah, só mais uma vez. Você pode parar quando você quiser. No momento em que eu e você começa a dialogar com essa ideia, nós já estamos abrindo caminho para o fracasso. Ah, só mais uma vez. Fala ali para aquela pessoa ali o que a outra falou da outra. Ah, só mais uma vez. Você vai estar protegendo ela. Minhas irmãs, isso é fofoca. Isso é fofoca. Quando a gente quer corrigir alguma coisa, a gente tem que falar com as pessoas presentes. Fulano, você falou aqui da fulana aquele dia? Vamos esclarecer esse assunto? Por que você falou aquilo dela? Isso sob a direção do Espírito Santo, viu? Porque senão você vai arrumar um problema para a sua vida. Então, nós precisamos parar de dar ouvido para a sutileza do inferno. A pergunta para mim e para você hoje é, eu e você temos permitido que o pecado dialogue conosco? Ou nós temos ajustado os mandamentos de Deus ao invés de obedecê-los integralmente? Não podemos ajustar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Passou disso, já começa a vir coisas do maligno. Quarto e último ponto para a gente caminhar para o final.
a solução. O que é a solução? Resistir às estratégias do inimigo. Lá em Mateus 4, nós vemos como Jesus enfrentou Satanás no deserto. Ele não dialogou nem deu espaço para o inimigo. Ele respondeu firmemente com a palavra de Deus. Tiago 4,7 também nos dá uma solução clara. Resistam, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos conhecer, minhas irmãs, profundamente a palavra de Deus para discernir as mentiras do inimigo. E isso exige estudo, oração e submissão ao Espírito Santo. Um exemplo que nós podemos aplicar esse ensino é quando o jovem, né, luta ali contra a pornografia, ou até mesmo nós mesmos, né? Quantas vezes nós estamos assistindo um filme ali e aparece... Por isso que eu nem gosto de filme, minhas irmãs, eu não gosto de televisão. Olha, é muito raro eu sentar na frente de uma televisão. Só quando eu quero ali conversar com meu marido alguma coisa, eu sento ali. Mas eu não perco tempo com televisão. Eu não tenho nada contra quem assiste, tá bom? Não tô falando contra ninguém aqui. Mas eu não perco tempo com televisão. Porque eu acho que não me edifica em nada. Entendeu? Então, olha só. Quando um jovem ou alguma pessoa luta contra a pornografia. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:13 que Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nos podemos suportar. Ele usa a palavra para resistir e buscar ajuda em oração e comunhão. Então, se eu tenho esse pecado, por exemplo, eu ou você temos esse pecado de pornografia, por exemplo, né? Se nós temos esse pecado, o que nós precisamos fazer? Confessar e pedir ao Senhor. Senhor, essa tentação tá me vindo. Por que tá me vindo essa tentação? Porque ela tá na minha carne. O inimigo, ele não pode nos tentar por aquilo que eu e você não temos na nossa carne. Então, o que você está sendo tentada é o pecado que você precisa ser liberta. Então, olha a esperança que nós temos aqui. 1 Coríntios 10:13. Deus, ele é fiel. Ele não permitirá que eu e você sejamos tentadas além do que nós podemos suportar. Olha só. Então, eu e você estamos armadas com a palavra de Deus para resistir às tentações? Como eu e você temos fortalecido a nossa vida espiritual para enfrentar os ataques do inimigo? Então, minhas irmãs, nós concluímos aqui com essa passagem de Gênesis 3:1 e 2, que ela nos lembra que o inimigo é astuto, que ele quer distorcer a palavra de Deus, que ele quer colocar dúvida na nossa mente quanto à palavra de Deus. Mas Deus, ele nos dá ferramentas e ele nos capacita a resistir. A dúvida é a arma inicial que o diabo usa, mas a confiança na palavra de Deus é a nossa maior defesa. Então, nós aprendemos hoje com Gênesis 3:1 e 2 que o inimigo é astuto e usa suas sutilezas. Ele distorce a palavra de Deus para gerar dúvida. E que nós, quando nós dialogamos com o pecado, nós nos tornamos vulneráveis. Quando nós damos ouvido à dúvida de Satanás, nós nos tornamos vulneráveis. E já é o primeiro passo para a gente cair. Mas qual é a solução? A solução está em resistir, em se submeter a Deus e resistir com a palavra de Deus, firmadas com a verdade. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por nos alertarmos sobre as estratégias que o inimigo usa, Senhor, para nos fazer pecar. E nós também entendemos que o pecado está na nossa carne. Ele, o diabo, ele só pode nos tentar por aquilo que está em nós. Pai, eu peço que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha trazer a luz ao nosso pecado, para que haja confissão do nosso pecado. E a tua palavra mesmo diz que quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar.
Então, Senhor, nos ajuda a entender o nosso pecado, entender as tentações que o inimigo tem feito na nossa vida, que nós possamos confessar esse pecado pelo qual ele tem nos tentado. Pai, que o Senhor nos fortaleça para que nós não venhamos a cair, Senhor, nas dúvidas que ele tem colocado na nossa mente. Ajuda-nos a confiar plenamente na sua palavra e resistir às tentações com sabedoria e coragem. Que nós possamos discernir, Pai, as sutilezas do inimigo, as sutilezas do pecado e viver em obediência à tua palavra. Senhor, que a tua vontade, Senhor, seja feita na nossa vida. Fortaleça-nos, Pai, para que possamos glorificar o teu nome em todas as nossas decisões. Que o seu nome venha a ser glorificado e que tudo venha a ser para a glória, para a honra e para louvor do seu nome. Senhor, nos ajuda a lembrar que Satanás só pode nos tentar, mas ele nunca será mais poderoso do que o Senhor que habita em nós. Pai, nos ajuda a ficar firme na tua palavra e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero falar com você aqui do YouTube. Você que ouviu essa mensagem e você que quer vencer as astúcias do inimigo, eu te faço um convite hoje de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que a sua vida seja ajustada, para que você se reconcilie com Deus e tenha paz com Deus. Chame Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo vai selar o seu coração para que você possa ser cada dia mais purificado pela palavra de Deus e a sua vida ser transformada dia após dia. Se você decidir fazer essa oração, fale aí no seu coração com Deus. Deus, eu já cansei de viver a minha vida até hoje sem o seu direcionamento, sem a sua ajuda. Mas hoje eu convido Jesus para morar na minha vida, para ser o meu Senhor e meu Salvador. E ora com sinceridade, porque a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele vai ver a sinceridade do seu coração. E se você fez essa oração, que você possa escrever aqui para nós que você chamou Jesus para morar na sua vida, que nós queremos orar pela tua vida. Amém? E agora eu quero abrir aqui, minhas irmãs, para alguém, né, fazer comentário sobre o nosso estudo de hoje. Quem gosta? Bom dia, meninas. Bom dia, Ti. Pode falar, minha linda. Um ponto de vista que eu também tenho, assim, dessa parte é a falta do conhecimento da palavra, né? Porque o inimigo, ele usou ela, a hora que ela falar, a gente não pode nem tocar. Mas se ela tivesse pleno conhecimento da instrução que Deus tinha dado, ela também não teria cometido esse erro, né? Então, eu vejo muitas vezes a gente cometendo erros na nossa vida porque a gente não busca conhecer a palavra de Deus. A gente acha que, não, a gente tem que ir para a igreja, mas não é a gente que tem que ler, não é a gente que tem que pedir orientação do Espírito Santo, ser guiado, né? E eu vejo muito isso na nossa vida. Exatamente. O erro que a gente tem por não conhecer realmente a palavra de Deus. Porque eu não sei se eu tô certa ou não, mas igual Deus criou Adão, criou todas as coisas, Adão nomeou todas as coisas, né? E a instrução, ela foi passada para Adão. Então, não cheguei a ver em nenhuma parte da Bíblia Deus passando a instrução para não comer o fruto para Eva. Ou seja, quem instruiu a Eva foi Adão. E não diz que teve erro de comunicação nem nada, mas teve falha ao ela não buscar exatamente, não, foi essas as palavras de Deus, foi isso que Deus falou, não, deixa eu também ter certeza, deixa eu também conversar com Deus, porque Deus tinha relacionamento com os dois. Sim. E daí, assim, a gente às vezes comete um erro, mas fulano falou isso. Não, mas não é a obrigação do fulano te orientar, você também tem que buscar, né, de Deus orientação. Exato. Eu acho que é isso. Exatamente, Ti, exatamente isso. Nós precisamos, aquilo que a gente falou hoje, né? É distorcer a palavra de Deus, né? E aí entra uma série de processos, né?
de liderança, mas eu acredito que a Eva foi 100% instruída porque ali não havia pecado ainda, né? Então não havia ruídos de comunicação, não havia desobediência ainda, né? Então eu acredito, né, por essa análise, que a Eva estava 100% consciente, né, de que haveria a morte. Mas a Eva teve curiosidade, né? A Eva teve desejo de conhecer o bem e o mal, né? E isso daí já estava brotando no coração da Eva, né? Como brotou no coração do próprio Satanás, né? Satanás, ele era um anjo de luz, ele vivia adorando ao Senhor, mas ali no céu brotou no coração dele o desejo de ser maior que Deus. E aí houve a queda dele irreparável, né? Então, nós precisamos, por que a Bíblia fala assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, a gente só, muitas vezes, né? Eu examinei o meu coração somente no dia ali da Santa Ceia, onde isso é pregado, né? Mas essa é uma instrução que nós devemos examinar nós mesmos todos os dias. Por exemplo, se a gente come a comida, né? A comida do sustento físico para nos dar saúde, energia, a gente come só um dia na semana, né? Só um dia na semana. Quando a pessoa não está em propósito de jejum e não foi convocada por Deus para fazer esse jejum, o que acontece com essa pessoa? Ela pode até adoecer, né? Ela pode até adoecer. É a mesma coisa com a palavra. A palavra é a nossa nutrição espiritual. Se eu acho que é suficiente eu aprender a palavra só o dia que eu vou na igreja e eu não tô no meu dia a dia ali lendo a palavra, eu não tô no meu dia ali consultando as escrituras, guardando os versículos, sendo diligente mesmo, aprendendo o versículo, escrevendo, colocando e obedecendo, né? Obedecendo, porque não adianta nada, né? Não adianta nada eu conhecer a palavra e não obedecer. Por exemplo, esse versículo que nós saltou hoje aqui, que a gente colocou, né? Sobre a Deus, que o Senhor é quem nos dá, o Senhor é quem nos dá a sabedoria para edificar, né? Com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma e com conhecimento se encherão as suas câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então eu li essa palavra aqui, mas aí eu não obedeço. Senhor, me dê sabedoria para edificar minha casa. Senhor, me dê inteligência para que ela seja firmada. Senhor, me dê conhecimento para que as minhas câmaras se encham de bens preciosos e deleitáveis. Então aí eu vou orar. Eu preciso ficar atenta às respostas de Deus. Senhor, me dá sabedoria para resolver essa situação, me dá inteligência, me dá conhecimento, como que eu posso resolver essa situação? Então, por exemplo, eu vi o versículo, mas se eu não coloco ele em prática e não espero a resposta de Deus, não adianta nada ler. Não adianta nada, minhas irmãs. Fica na mesma estaca. Entendeu? A palavra, ela precisa ser colocada em prática. Quando a palavra é colocada em prática, aí a sabedoria de Deus é vista nas nossas vidas. Amém? Obrigada a ti pela colaboração, sempre acrescenta aqui os seus comentários nas nossas vidas, né? E, minhas irmãs, eu vou encorajar você a comentar aí, aqui no chat, né? Sobre o quanto essa palavra tem te abençoado, tem te orientado, tem te dado sabedoria. Amém? E agora eu quero ver se o Davi preparou o louvor. Vou me despedir aqui do pessoal do YouTube. O Davi tá aí, Lô? Você tá, meu amor? E você aprendeu a palavra hoje? Entendi, mas eu não tenho dúvida, não. Hoje você não tem nenhuma dúvida? Ah, então tá bom. Você tem falado só a verdade? Mais ou menos. Hã? Mais ou menos? Então, hoje nós precisamos confessar um pecado, né? Então, vamos confessar? Então, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu. Eu confesso. Eu confesso.
que eu não tenho falado 100% a verdade. Eu não tenho falado 100% a verdade. Mas eu não quero ter o diabo como meu pai. Mas eu não quero ter o diabo como meu pai. Então eu peço que você me purifica Então eu peço que o Senhor me purifica desse pecado desse pecado. e me capacita Me capacita a não pecar mais sobre a mentira. a não pecar mais a mentira. Sobre a mentira. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Glória a Deus. Agora o Papai do Céu já te purificou desse pecado e agora você precisa vigiar, tá? Porque o inimigo ele vai ficar sussurrando no seu ouvido. Ah, Davi, pode pecar, porque não vai acontecer nada. Mas o inimigo ele quer roubar os presentes que o Papai do Céu tem para você. E o Papai do Céu tem muitos presentes para você, muitos mesmo, tá bom? Então não caia mais nesse pecado, tá bom? Tá. Um beijo. Então, você pode colocar o louvor